essas últimas duas pregações nossas, nós falamos no capítulo 1, nós falamos lá que os nossos pecados foram perdoados antes da fundação do mundo. Semana passada, nós falamos da marca de Deus em nós, como e a oração de Paulo para nós, que nós entendêssemos como é que se desenvolveu a nossa salvação, quando Paulo usou esses superlativos, né? Ele, num versículo só, ele coloca 5 palavras gregas, hiper, mega, dínamos, energia e chus, que são 5 expressões. Aí Paulo falou hiper para falar da salvação, né? Hiper, mega, poder é dínamos, né? Que é onde é a palavra de dinamite. Energia que opera, né? Energia não é uma palavra da língua portuguesa. Para quem não sabe, energia é uma palavra da língua grega, e fala energia mesmo, igual nós falamos aqui, né? E a palavra Ixus, que da onde vem, inclusive é usado também a palavra kratos, de cratera, o poder que o Deus usou e o poder que Deus tem para nos salvar. E agora no capítulo 2, Paulo vai explicar para nós como tudo isso aconteceu em nossas vidas. Então Paulo diz assim: antigamente, Efésios capítulo 2, versículo 1. Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Então, Paulo vai falar muitas verdades aqui. Eu quero que você anote, você pode pegar o seu celular, se você faz anotações no seu celular, mas para que realmente essas palavras guardem o seu coração, na sua anotação. Porque isso aqui, irmãos, a carta de Efésios, Efésios e Romanos são consideradas as principais cartas de Paulo, porque elas resumem tudo acerca do plano de Deus e da salvação para nós. Então Paulo está dizendo aqui, antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Ou seja, um homem que está no seu pecado, que vive sem Deus, ele está morto para Deus. Por quê? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Esse homem, a alma dele, o espírito dele está morto. Então ele não tem relação nenhuma com Deus. Diz o versículo 2, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecados e obediente à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Ou seja, quando nós estávamos mortos em pecado, nós fazíamos aquilo que é natural para nós, para uma pessoa que está em pecado. Nós andávamos segundo o curso. Então Paulo usa essa expressão, segundo o curso desse mundo, né? E eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poder do príncipe do ar. Ou seja, nós íamos seguindo um curso cheio de pecadores, cometendo todo tipo de pecado. Isso era natural para nós. Nós fazíamos o que o mundo fazia, nós não pensávamos, nós não raciocinávamos, nós não tínhamos entendimento para discernir que aquilo, nós estávamos seguindo o efeito manada, nós estávamos fazendo o que as pessoas faziam. As pessoas não mediam consequências das suas ações. Então os homens envolvidos em todo tipo de pecado, de imoralidade, de sexualidade, de drogas, feitiçaria, de orgia, tudo. Então nós estávamos nesse mundo, nós estávamos nesse trajeto. Ele diz seguindo o curso desse mundo, né? Essa tradução fala seguindo a ordem, outra tradução fala seguindo o curso. A imagem de Paulo fala é um rio que está seguindo o curso, você está aí nesse rio, você está levado pela multidão, você faz aquilo que os seus amigos falam, que os seus parentes falam, aquilo que é comum, a farra, a orgia. E ele diz que isso também, essa mentalidade foi implantada em nós por Satanás. Ele diz, o curso desse mundo, e ao poderoso príncipe do poder do ar, da potestade, né? Satanás colocou esse desejo em nós, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Ou seja, todo aquele que não vive de acordo com essa palavra de Deus, está seguindo o curso natural, obedecendo ao diabo. O diabo que coloca essas coisas no coração da pessoa.
A pessoa vive em toda sorte de pecado, e ela vive isso, faz isso, e a Bíblia está falando, ela segue o curso desse mundo, e Satanás é que coloca no coração da pessoa todas essas coisas. E aí, ele continua dizendo, aí no versículo 3, vamos ver o versículo 3. Todos nós, você vê que Paulo está usando aqui a terceira pessoa, todos nós que vivem, que costumávamos a viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, a maldade. Então você nota aquilo que os teólogos vão chamar de depravação total. O que é uma depravação total? É o estado do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele está em depravação total, ele vai praticar o pecado. Por isso que o homem sem Deus, ele não se arrepende. Porque o arrependido, ninguém por si só se arrepende. O cara fala, nossa, eu sou um cara da vida bagunçada, eu sou um adúltero, eu sou um ladrão, eu sou um bandido, eu sou um promíscuo, eu sou um pornógrafo, eu sou um pedófilo, eu sou todo tipo de pecado, de imoralidade, mas agora eu quero me arrepender, eu vou mudar de vida. Irmão, ninguém dá conta de fazer isso. Não existe essa pessoa, porque quando você está nessa condição, o seu desejo é só de pecar, é piorar cada dia mais e mais, envolvendo em todo tipo de pecado. E ele diz mais, 7, e fazendo todas essas coisas, perdão, não é versículo 7 não. Fazendo todas essas coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Então você vê que nós estamos sendo arrastados pelas nossas paixões, nós estamos sendo arrastados pelos nossos maus pensamentos, pelos desejos, pela nossa lascívia, pela nossa luxúria, porque o pecador sem Deus é isso que ele faz mesmo. O homem sem Deus, ele segue o curso natural, ele é arrastado por essas coisas, sem pensar, sem medir. Eles estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Então, as pessoas que vivem nessa condição estão debaixo de maldição. Estão debaixo da ira, do juízo de Deus. E aqui ele está falando, todos nós, lá em cima ele começa, todos nós éramos assim, não há exceção. Todos nós somos pecadores, todos nós, não importa se você é religioso, se você não é religioso, se você é ateu, se você não é ateu, se você é pastor, padre, seja o que for, todos nós estávamos nessa condição. Mas o versículo 4, Paulo vai falar algo fantástico aqui para nós. Paulo diz assim, Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados, né? Embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Irmãos, isso aqui é fantástico. É um dos versículos assim, que eu acho que é o versículo mais que eu recito na minha vida. Eu acho fantástico aqui, né? Volta lá para o versículo 4 lá. Versículo 4. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Essa palavra misericórdia, né, de cardio, de coração, de miséria. Deus sentiu a nossa dor. Deus sentiu a nossa miséria no coração. O coração de Deus se compadeceu com a nossa miséria. Daí vem a palavra misericórdia. É você ter empatia pela dor do outro. Deus sentiu empatia por nós. Deus sendo rico em misericórdia. E essa misericórdia é por causa do amor que Ele nos amou. Do tanto amor que Ele nos amou. Isso é fantástico, né? Deus, porém, tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto que, embora estivesse espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados,
Ele nos deu vida. Então Deus olhou para nós naquela condição miserável. Miserável. E foi lá e te chamou pelo nome. Deus te chamou pelo nome. Deus, quando você estava morto em todo tipo de pecado, Deus te amou. Romanos 5,8, Paulo diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que nós éramos inimigos de Deus. Essa pessoa é inimiga de Deus, ela não quer Deus. Ela é inimiga de Deus. Mas nessa condição, quando você estava ali naquela pocilga, estava ali no lamaçal do pecado, blasfemando, fazendo tudo que não presta, escravo de Satanás, escravo do mundo, querendo pertencer e fazer coisas que você nem quer tanto, mas faz para agradar os outros, para viver de aparência. Você estava ali morto em todo tipo de pecado, quando você estava naquela miséria, quando você estava preso, Deus te amou naquela condição. E naquela condição, Deus chama o meu nome, Deus chama o seu nome e fala: Júlio, vem. Você é meu filho. Você é meu filho. E ele diz: Carlos, Timóteo, Edinaldo, vem. Você é meu filho. Marão, vem. Você é meu filho. E quando nós estávamos naquela condição totalmente ali, presa no pecado, nós escutamos a voz de Deus. Nós escutamos a voz de Deus. E nós ouvimos Deus nos chamando. E ainda lá, completamente sujo de pecado, completamente sujo, a Bíblia diz: Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E essa frase aqui, somente, versículo 4, Guilherme, somente pela graça, né? Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Não é uma coisa que veio de nós, irmãos. Não partiu de nós. Nunca partiu de nós. Sempre foi Deus. Diz mais. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Deus nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. E agora, Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que essa graça que eu e você recebeu, e aí que ele narra aí no versículo de número 7, que ele nos fez assentar com ele, e que essa graça é revelada através de nós, que cabe a mim e a você revelar o amor de Cristo às pessoas que não conhecem o Evangelho. Isso é revelado através de nós, por intermédio de Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez em nós. A transformação, o novo nascimento que foi operado em nós por meio de Jesus Cristo. Ele diz, e o versículo 8, preste atenção no versículo 8. Pois é pela graça que vocês são salvos. É por aquilo que Deus fez. Não é por aquilo que você faz. É por aquilo que Ele fez. Não tem nada a ver com os seus pecados. E não tem nada a ver com as suas boas obras. Não tem nada a ver com isso. Não é o que você fez, foi o que Deus fez. Não foi você que amou Deus, foi Deus que te amou. O apóstolo João fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Deus que nos amou primeiro. Então Ele nos amou primeiro.
Ele estendeu a mão por nós, Ele deu a vida por nós, Ele se compadeceu de nós, Ele teve misericórdia de nós e nos arrancou daquela pocilga em que nós vivíamos e nos tirou daquela lama e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi uma ação dele. Você não tem nada a ver com isso. Você fala, não, mas eu tenho, eu quis. Não, você não queria. Você deu um trabalho lascado para o Espírito Santo, porque você queria ficar lá no pecado. A sua natureza é pecaminosa. E no versículo 8 ele diz, pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos. É dádiva de Deus, é dom de Deus. É Deus que chegou e te deu isso porque Ele te amou. Somente nós somos salvos porque Deus nos amou e quis nos salvar, simplesmente assim. Eu não contribuí com nada, eu não entrei com nada. Eu não entendo como é que pode esse amor. Por que Deus olhou para mim, aquele, como vou usar uma expressão aqui nojenta, mas que está na Bíblia, em Isaías 41, onde Deus fala, ó vermezinho de Jacó, né? Citando ali que é como se um corpo em decomposição ali, e cheio de animais se alimentando, né, larvas se alimentando daquele cadáver. É como se Deus pegasse a gente ali, ó, e nos adotasse naquela condição. Nós estávamos mortos em delitos de pecado, presos em tudo aquilo que não presta. Mas Ele nos amou e diz, isso não vem de vocês. Isso não vem de vocês. A salvação não é uma coisa sua. A salvação é uma coisa que Deus fez. Então presta atenção. Quando Noé foi construir a arca, a Bíblia fala que Noé demorou 120 anos para construir uma arca. E ele pregou, durante 120 anos ele pregou. Teve pessoas que quando Noé pregou contra a corrupção do gênero humano ali, pessoas falam, Noé, é isso mesmo, é verdade. Esse mundo está perdido. Tantas orgias, tanto pecado. Tanta imoralidade, tanta bebedice. É isso mesmo, Noé, você está certo. Mas não se arrependeram. Teve gente que contribuiu com a arca. Não, Noé, eu vou dar uma oferta para você construir essa arca. Muita gente ofertou na vida de Noé para construir a arca, mas não creu. Teve gente que zombou, teve gente que humilhou, mas teve gente que aprovou Noé, mas nunca se arrependeram. A Bíblia diz, Jesus narrando essa história, Jesus fala assim, até o dia que Noé entrou na arca, e o anjo fechou a porta de fora para dentro, e começou a relampear, porque a Bíblia diz que nunca havia chovido naquela época, era uma garoa que molhava a terra, né, a umidade. Então começou os relâmpagos, imagine, uma pessoa que nunca viu um relâmpago na vida, um trovão, e água começar a cair do céu. Essas pessoas chegaram lá na porta lá da arca, querendo dizer assim, abra-nos, abra-nos. Mas eles tiveram 120 anos ouvindo a palavra, nunca creram. Contribuíram, deram maior apoio, mas nunca creram no coração. E aí, somente 8 pessoas, Noé entrou na arca com seus filhos e noras. A sua mulher, seus filhos e nora. Somente eles, 8 pessoas entraram. E todos aqueles que se recusaram a entrar na arca, morreram. Todos aqueles que recusaram entrar na arca morreram. E aí você fala assim, mas Deus não é bom? Como é que Deus deixou morrer tanta gente assim? Irmão, a perdição, ninguém vai para o inferno por conta dos pecados que cometeram. As pessoas vão para o inferno por conta do perdão que elas recusaram.
é o perdão que elas recusaram. Noé ofereceu e eles não creram. Noé ofereceu e eles não creram. Hoje o evangelho, nós temos que pregar o evangelho. E quem crê, Jesus é como aquela arca. Quem crê vai ser salvo, mas quem não crê já, não é que vai ser condenado, já está condenado. Ele diz, versículo 8, pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. 9, a salvação não é uma recompensa. Nós não estamos fazendo aqui, eu não sou pastor na expectativa de receber uma recompensa e morar no céu. Não! Isso não é recompensa, a salvação nunca foi recompensa. Tem gente que acha que para ele ir para o céu ele tem que fazer isso, aquilo outro. Tem que andar a pé de tal cidade a tal cidade, tem que carregar uma cruz, tem que se açoitar, tem que se desmerecer, tem que andar descalço para merecer a salvação. Não! Todas essas pessoas estão blasfemando do sacrifício de Cristo, porque só há um meio do homem ser salvo, é ele receber o que Deus fez por ele gratuitamente. Quando eu não creio, quando eu rejeito o único meio de salvação que Deus me deu, eu estou rejeitando a única condição de salvação. O homem, ele desconfia da graça, sabe por que muita gente não quer? Porque eles falam o seguinte, um tempo atrás eu estava pregando o evangelho para uma moça, e ela falou assim, e ela era uma mulher de programa, e ela falou assim, não pastor, eu quero me converter, eu preciso me converter, mas eu não vou para a sua igreja. Porque eu preciso de uma igreja daquelas bem assim, tipo assim, Deus e amor, sabe? Que os vestidão lá embaixo, que usa uns coques, porque eu tenho pecado demais. Eu preciso de uma igreja rígida. Gente, a pessoa quer se punir, ela quer pagar o preço. Por isso que o purgatório é uma farsa. Porque, morre e vai para o purgatório, vai para purgar pecado. Então, para que Cristo morreu? Se você tem que pagar pelos seus pecados. Isso é uma blasfêmia contra Deus, essa doutrina é uma mentira. Não tem como. Ou você recebe o que Deus fez por você, ou então você está perdido. Ele está dizendo aqui, portanto, a salvação não é, versículo 9, a salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer assim, olha, graças a Deus, estou aqui, cheguei no céu. Eu cheguei aqui porque eu fui um cara legal, porque eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo bonitinho, eu dei dízimo, eu não traí minha mulher, eu não vivi orgia, então eu fui um cara perfeito, por isso que eu estou aqui. Não, irmão, ninguém vai chegar no céu e vai falar isso. Quando há uma música que fala isso, né? Quando você chegar lá no céu e alguém te perguntar como você chegou aqui, você vai dizer, foi graça, irmão. Foi graça. Foi Deus que me trouxe. Eu não merecia. É graça imerecida, como ele falou no versículo anterior. É uma graça que Deus nos deu imerecidamente. Pois ele diz, versículo 10. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás, antes da fundação do mundo. Lá em João, capítulo 10, versículo 25. Eu quero encerrar com esse texto. João 10, 25. Olha o que Jesus disse. Eu já lhes disse e vocês não creram em mim. Respondeu Jesus. A prova está nas obras que eu faço e em nome de meu Pai. Mas vocês não creram em mim porque não são minhas ovelhas. Vocês não creram em mim porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Preste atenção nesse versículo. O 28. Eu lhes dou a vida eterna.
eu lhes dou a vida eterna. E elas nunca morrerão. Outra tradução diz, nunca perecerão. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Ninguém. Uma ovelha que ouviu, que passou pelo novo nascimento, que creu em Jesus, recebeu a vida eterna. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é uma vida eterna, irmão. Ela não é volátil. Não depende de circunstância, não depende de situação, não depende do que você faz ou deixou de fazer, depende do que Deus fez por você. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Se você é nascido de novo, se você creu em Jesus, se você foi regenerado pelo Espírito Santo, quer dizer para você, nunca, ninguém, nada pode arrancar a vida de Deus que está em você, nada. E ele diz mais, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Ninguém, irmão. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem capeta, nem você mesmo. Eu já vi, e tem uma teologia aí no meio cristão que fala assim, não, ninguém pode, é verdade, o capeta não pode, mas se eu quiser eu pulo. Eu falo, então pula. Vê se você dá conta, se você nascer de novo mesmo. Irmãos, presta atenção. Quando você era inimigo de Deus, você estava lá naquela pocilga, filho do diabo, debaixo da ira, como nós vimos, maldição, você estava ali, morto em delitos e pecado. Você estava preso e Deus te chamou, o Espírito Santo te libertou, e você foi saindo daquele lamaçal, daquelas garras do inferno. E você recebeu Cristo no seu coração, e Cristo fez você assentar nos lugares celestiais. Quando você era inimigo de Deus, você creu. Agora você não é mais inimigo de Deus, você agora é filho de Deus. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, como que você está sentado em Cristo nos lugares celestiais e você agora quer abandonar tudo isso? Não existe tal pessoa, irmão. Não existe tal louco. Não existe. Isso não quer dizer que eu nunca vou pecar. Isso não quer dizer que eu nunca vou pecar. Isso quer dizer que o pecado não tem poder e domínio sobre a minha vida. Ainda que eu peque, o sangue de Jesus Cristo permanece em mim. Paulo diz, ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Sabe por que as pessoas pensam que elas vão perder a salvação? Porque elas confiam nela mesmas. Elas acham que a salvação é obra dela, daquilo que ela fez. Por isso que ela acha que perde, porque eu me conheço, eu sei como é que eu sou. Irmão, Deus não muda porque você mudou. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Deus não muda. Porque se Deus mudasse de acordo com as circunstâncias, quem muda de acordo com as circunstâncias é nós. Tipo assim, o Henrique tá legal comigo, aí eu piso na bola com o Henrique fica de cara feia comigo, sai da igreja, vai para outro lugar. Isso é um homem. E nós achamos que Deus é assim, que Deus fica emburrado. Que Deus fica chateado com você porque você pecou. O pecado de um filho de Deus, ele não anula a paternidade. Ele só quebra a comunhão. Só a comunhão. Você agora tem que restaurar o que você fez. Mas se você realmente é nascido de novo, nada pode tirar isso de você. Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Nunca morrerão. Eu nunca vou deixar. Irmão, uma coisa que eu não tenho dúvida, e que você não pode ter dúvida, é de que o céu é uma coisa que para nós já está resolvido. Para nós o céu é uma questão do passado, a questão não é ser. Eu não tenho que me preocupar com o céu, irmão. Eu tenho que me preocupar agora em cumprir a vocação que Deus mandou eu fazer. Deus mandou eu ir pregar o evangelho. Você está pregando o evangelho? É isso que você tem que preocupar. Deus diz para você fazer discípulos, você está fazendo discípulos.
Você está num pequeno grupo, você ajuda, você contribui, você investe em vida de pessoas, ou você acha que o céu é o seu alvo? Não, o céu não é recompensa, não, o céu é o começo. É o que Paulo disse aqui no versículo 10. Ele diz assim: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que, presta atenção, olha isso aqui, nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para quê? Para que nós somos salvos? Olha aqui, Paulo vai explicar para que Deus nos salvou, irmão. Não foi para te levar para o céu, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás, ou seja, antes da fundação do mundo. Deus agora quer que você que é salvo, você é salvo. Sim, quantas pessoas salvas nós temos aqui? Levanta a mão e diga: eu. Amém? Olha só, agora que você é salvo, realiza, faça a obra. Não fica sentado no banco, não. Procura um pequeno grupo na igreja. Procura um ministério infantil. Irmão, pregue o evangelho a toda criatura, a tempo e a fora de tempo. Onde você está, no seu trabalho, na sua escola, pregue o evangelho. Jesus, o mundo, o texto que nós lemos lá fala isso, que para Deus revelar as riquezas da sua graça através da nossa vida. Deixa Deus revelar a obra dele através da sua vida, a transformação. Seja uma pessoa plena de Deus, plena de Deus. Amém? Ele nos salvou para que, olha só, realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo. Então você faz parte de um plano de Deus, um projeto de Deus. Deus te salvou para você, porque Ele tem algo que você tem que fazer. Você tem que fazer, você é responsável. Noé pregou 120 anos. Talvez foi o pastor aparentemente mais mal sucedido. Porque você pregar 120 anos e na sua igreja só ter 8 pessoas, você, sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras, a igreja dele só tinha 8 pessoas. Você fala assim, esse cara foi um pastor ruim demais, né? Não conseguiu ganhar ninguém. Mas a família dele levou. Você vai levar a sua família? O seu filho conhece o seu testemunho, a sua mulher, o seu irmão. Já falei isso para os irmãos várias vezes. A minha família, antes de eu me converter, ninguém conhecia Jesus. Depois da minha conversão, primos, tias, irmãos, tudo serve ao Senhor. E tudo é do rala. Tudo é do rala. É de pegar na obra de Deus e fazer a obra de Deus. Onde a minha família está, são pessoas que realmente contribuem com o reino de Deus. São pessoas que ralam. Então, Deus quer salvar. Irmão, você tem que levar a sua família. Já contei para os irmãos, tempo atrás, uma pessoa falou assim: pastor, a minha cachorrinha vai para o céu. Eu falei: não, irmão, cachorro não tem espírito, não. Eu falei: você está achando por causa do seu cachorro? Seu pai e sua mãe não conhecem o evangelho. Você já chorou por eles? Não, diferente por quê? Porque o cachorro vale mais que seu pai e sua mãe? Isso é um absurdo. Vou falar um negócio para você. Jesus, a última coisa que Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com o discípulo, ele foi embora. O que Jesus falou para eles? Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Faça um discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que eu quero de vocês. É o que eu quero de vocês. Amém?